Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje nós iremos continuar a falar sobre morfologia, estrutura e formação de palavras. Mas antes eu peço que você já se inscreva aí no nosso canal, se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sabendo aí quando tem uma nova videoaula. E também já dá um likezinho aí na nossa aula e vem comigo! Na primeira aula sobre morfologia, estrutura e formação de palavras, nós falamos sobre a morfologia e seu conceito, falamos sobre os morfemas, que são as partes que compõem a palavra, falamos também sobre neologismo e estrangeirismo, que são duas formas de se ampliar o vocabulário, de nascer novas palavras. Falamos também sobre os grupos de palavras primitivas, derivadas e compostas. Hoje nós iremos ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento dentro de estrutura e formação de palavras. Então hoje nós falaremos sobre derivação e composição. A derivação, ela pode ser prefixal, sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. Nós temos também a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. E temos a composição, que poderá ser por aglutinação e justaposição. Começando assim pela derivação prefixal, como o próprio nome diz, prefixo, é um afixo colocado antes da palavra, antes do radical. Então nós temos prefixo mais palavra primitiva e como exemplo, desfazer, né? O des, prefixo des, mais a palavra fazer. Nós compomos aí uma palavra nova, desfazer. Semicírculo, semi mais círculo. Veja que na palavra redescobrir, nós utilizamos dois prefixos. Podemos usar mais de um prefixo em uma mesma palavra. Veja, o redescobrir. Temos também a derivação sufixal, que é aquela que ficará após a palavra. Veja só o exemplo. Arvoredo. Nós temos aqui uma vogal temática, né? E, nominal. E o edo, que é um sufixo. Já lavar, lavável. Também temos ali uma terminação, a vogal temática, né? E mais o sufixo que forma a palavra lavável. Ponteirinho. Veja que também, da mesma forma que acontece na derivação prefixal, que nós podemos usar dois prefixos, podemos também utilizar dois sufixos numa mesma palavra, como aqui está o exemplo. Ponteirinho. Vejam, pont, que é, né, o radical, a palavra primitiva. Ponta, eiro, que é um sufixo, mais outro sufixo. Inho, que é um sufixo diminutivo. Então, forma-se a palavra ponteirinho. Temos também a derivação parasintética. É aquela em que há um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo. E aí, a gente pode confundir um pouco com a prefixal e sufixal. Há uma diferença entre as duas, tá? A parasintética, os dois devem ser simultâneos. Eu não posso tirar o prefixo e deixar apenas a palavra primitiva e o sufixo porque não faz sentido. Não é uma palavra dicionarizada, é uma palavra que não existe. E nem mesmo colocar somente o prefixo e deixar sem o sufixo. Os dois têm que ser alocados juntos na palavra. Veja só o exemplo. Desalmado. Temos aqui um prefixo, des, o radical, a palavra, né, primitiva, e o ado, que é o sufixo. Você pode falar desalma, como está escrito aqui, não existe essa palavra, né, no nosso dicionário. E nem almado, né, não existe também. Por isso que eu coloquei aqui, né, a bolinha vermelhinha indicando que não podemos usar. Então, isso é que define a derivação parasintética. Precisa-se de dos dois elementos, tanto prefixo quanto sufixo, simultaneamente na palavra, ok? Diferente da derivação parasintética, a prefixal e sufixal, ela permite que seja retirado um dos afixos e continua valendo a palavra, continua fazendo sentido. Veja só, a palavra desatentamente,
que é o prefixo, atent, que é o radical, atenta, e mente, que é o sufixo, né? Eu posso falar desatenta? Existe essa palavra? Existe. E eu posso falar atentamente? Também. Então veja que nesse caso eu posso usar as duas formas. Então a diferença entre a parasintética e a prefixal e sufixal é justamente nessa possibilidade de poder retirar um dos afixos. Essa é a diferença entre um e outro, de poder retirar os afixos e continuar valendo as duas palavras. A parasintética não permite e a prefixal sufixal permite. A derivação imprópria consiste na mudança da classe gramatical, a classe de palavra, substantivo, adjetivo, pronome, mudar a palavra conforme o contexto, né, da frase, da oração, ela transforma de classe de palavras. Vamos ver o exemplo, ó. O anel é brilhante. Isso, esse brilhante, né, ali marcado de vermelho, é um adjetivo, né? Só que em outro contexto ele pode assumir outra classe de palavras, né? Pode ganhar uma outra classificação. Veja, ela ganhou um brilhante. Veja que é um artigo. Toda vez que eu tenho um artigo na frente de uma palavra, a gente fala que ela substantivou. Isso se chama substantivação. Então, a palavra passou de adjetivo para uma outra classe de palavras, que no caso aqui é o substantivo. Nós chamamos isso de derivação imprópria. E também, olha, o papel era fino, né? Adjetivo, né? Que é uma característica do papel. Aqui, ó, ela fala fino. Eu poderia substituir aqui, por exemplo, por finamente. Ela fala finamente, né? Então, esse fino, ele também está modificando o verbo. Ele mudou a classe de palavras. Antes, aqui era adjetivo. E aqui já tornou-se advérbio. Repare que nessa derivação não há mudança da palavra. A palavra continua a mesma. A única coisa que altera é o contexto e a classe gramatical. É importante a gente observar isso para diferenciar de outros processos de formação de palavras. Temos também a derivação regressiva, que consiste na mudança também de classe de palavras, porém com a perda ou mudança de um fonema, do fonema final. Veja que aqui nós temos algumas vogais temáticas, né? Vender, empatar, inventar. E aqui são verbos, né? As vogais temáticas, elas definem uma palavra como verbo. Aqui nós transformamos em substantivo um verbo quando nós mudamos, né, a vogal temática. Usa-se um substantivo antes para substantivar a palavra e aí eu transformo da categoria de verbo para substantivo. O quê? Mudando a terminação lá, o final da palavra. Veja, vender à venda, que aí transformou em substantivo. Eu não falei que o artigo na frente de uma palavra, ele substantiva a palavra? Só que eu não posso apenas, né, a vender não é, né, não existe. Então eu tenho que falar à venda. Empatar, ou empate. Inventar, ou invento. Veja que nós temos essas três opções de terminação quando nós substantivamos um verbo também, ó. A, E, O. São as formas como eu uso quando eu quero tornar um nome, né? Quando eu quero fazer com que o verbo seja usado como um nome, ok? Então, isso é substantivos indicadores de ação. São substantivos, mas que têm um valor aí de ação, ok? E agora falaremos sobre a composição, né? Eu já falei que nós temos a aglutinação e justaposição. Vamos começar pela justaposição. A justaposição é quando nós temos duas palavras que se unem e não perde nenhum dos seus fonemas. A pronúncia e a escrita da palavra continua exatamente a mesma. Passatempo, né? Passatempo. E olha lá, gente, eu coloquei passatempo, tá? Catavento, junto, catavento. Couve-flor, couve-flor. Então, não há perda fonética e nem perda na escrita. Temos também a composição por aglutinação, em que há a perda fonética. Algum elemento se perde aí na hora de juntar as duas palavras. Veja o exemplo, ó. Outra hora, outrora. Nós, né, suprimimos o A e o H.
Aguardente, suprimimos um dos As. Filho de algo, suprimimos a preposição, fidalgo, né? Preposição e até o lioli também, né? Fidalgo. Então, nós tivemos aí a supressão de alguns elementos das palavras aí para compor uma nova palavra. E hoje nós vamos parar por aqui o nosso assunto. Continue nos assistindo e na próxima videoaula nós falaremos sobre os outros processos que temos de formação de palavras, tá? Insisto aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e caso não seja inscrito, se inscreva aí rapidinho e dá uma visitinha lá no nosso canal. De repente você encontra conteúdos que vão ser úteis aí para sua vida escolar, acadêmica, estudantil, concurseira, seja lá o que for, né? Então, beijo, até a próxima!